Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé na presença do Senhor, louvar o nome dEle, trazer as nossas primícias ao Senhor, colocar o nosso coração diante do altar esta manhã. Senhor Deus e Pai, é um enorme prazer, Senhor, estar aqui na Tua casa nesta manhã, trazendo as nossas primícias a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas nesta quarta-feira, nessa quarta do milagre, Pai. Que o Senhor esteja nos livrando, Pai, abençoando as nossas vidas, Senhor, nos dirigindo, Senhor. Se conosco, Pai. Eu oro intercedendo pela vida do pastor Toninho, da pastora Lourdes e de sua família, Senhor. Alcança-os, Pai, cubra-os com Teu sangue, Senhor, e livra-os, Pai, de todo mal em nome de Jesus. Abençoa nós que estamos aqui no presencial, Senhor, seja no online, Senhor. Alcança, Senhor, os nossos corações e recebe, Jesus, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Glória a Deus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. O que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Louve ao Senhor nesta manhã, levante suas mãos. Nós somos livres para adorar o Senhor e
dizer ao Senhor. Deus faz presente nesta manhã em nome de Jesus. É o sangue de Jesus que nos cobre. Glória a Deus. Se você puder estender as mãos em direção à sua casa, em direção ao seu lar, possivelmente onde você mora nesta manhã. O Cosmo, quando sempre dá abertura, ele fala: nós estamos trazendo as nossas primícias. E é verdade, irmão. Nós estamos aqui na nossa igreja trazendo as primícias nesta manhã, já invocando o nome do Senhor Jesus logo cedo. Logo cedo o Senhor já está visitando a nossa casa, a nossa família. Quando nós estávamos dormindo, o Senhor estava nos cuidando de nós também, porque o guarda de Israel não dorme, não tosqueleja. Então quando nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós. E nesta manhã nós já estamos aqui no culto da gratidão, né, onde nós estamos levantando as nossas mãos em direção aos nossos lares, nossa casa, para Deus abençoar a nossa casa e nossa família, para trazer a proteção, a guarita, o livramento, a salvação, a libertação sobre a nossa casa. E nós temos motivo para agradecer ao Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. Todos os dias da nossa vida, o Senhor não esqueceu de nós. O Senhor nos protege, nos guarda, nos livra. A palavra de Deus pode falar assim, que o choro dura uma noite, mas a alegria já vem pelo amanhã. E nós estamos aqui alegres, Pai, para te bendizer e engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor nesta manhã faça presente dentro da nossa casa. Que o Senhor nos abençoe a nossa família, traga o teu livramento, a tua proteção. Que o Senhor nos protege, nos guarda, nos livra, Pai. Coloca as tuas mãos estendidas sobre os nossos lares. Nós estamos aqui, Pai, no tempo da igreja sede. Alguns irmãos estão online, mas nossa casa já está protegida, porque nós já estamos trazendo as nossas primícias, nós trazemos a nossa gratidão diante do Senhor nesta manhã. O Senhor renova a nossa fé, a nossa esperança, dê contentamento, livramento sobre os nossos lares. Visita nossas casas, Pai, que nós sejamos abençoados, fortalecidos pela Tua palavra. Que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, não vai deixar nós para trás nesta manhã, e o Senhor vai nos abençoar e vai nos conduzir em vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nesse momento também, como nós fazemos todas as nossas reuniões, onde nós oramos pelas pessoas que colocam os seus nomes na lista, e você também deve ter algum nome que você também deve apresentar. Muitas vezes você não teve o tempo de colocar ali ainda, mas você sabe aquela pessoa que está precisando do milagre. Você sabe aquela pessoa que está necessitando do milagre. Eu sempre tenho orado por um amigo meu lá de Rio Claro, que ele está fazendo um tratamento de câncer, e Deus vai dar a vitória para ele, está melhorando cada dia mais, e nós estamos buscando o Senhor, porque o Senhor vem nos realizar aquilo que nós pedimos e aquilo que nós acreditamos. E nesta manhã você deve ter algum nome para apresentar diante do Senhor. Esse é o momento de você colocar esse nome, esse é o momento de você colocar essa pessoa diante do Senhor. Oh, irmão, acho que não tem coisa melhor quando alguém ora por nós, né? Quando muitas vezes você está aqui, muitas vezes a pessoa nem sabe que você está intercedendo por ela, mas com certeza o Senhor sabe que Deus quer, ela precisa daquele milagre. Muitas vezes você encontrou a pessoa, ela só comentou algo, você guardou no coração: eu vou começar a fazer um propósito, uma oração para aquela casa, para aquela família. E crê, meus irmãos, que o Deus nosso, Ele responde às nossas orações. Não é porque nós somos bons, porque a palavra dele é fiel. Então nesta manhã o Senhor vai nos abençoar, e você que tem um nome para apresentar diante do Senhor, como eu também tenho, você também deve ter, e tem vários nomes aqui na lista, e você também que está online, que está na sua casa, também possa colocar diante do Senhor as pessoas que necessitam de um milagre. Vamos estar orando, meus irmãos. Que o Senhor abençoe nesse momento a vida do Carlos, do Luiz, do Beto, da Fernanda, do Luca, do Maico, Pai, do Jefferson, Pai. Que o Senhor abençoe a vida do William, Deus. Que o Senhor abençoe a vida do Tiago, da Geraldo, da Aurora, do Renato, Pai, do Ricardo, da Maria Helena, Pai, do Tiago, da Natanael, Pai, da Dalva. Que o Senhor coloque tuas mãos sobre a vida da Tatiane, da Fabiola, Pai, do Fábio, da Cláudia, do Cláudio. E vários irmãos estão colocando os nomes agora diante do Senhor nessa manhã, tanto presencial como online. Que o Senhor venha trazer cura, libertação, salvação nesta manhã. Que o Senhor abençoe a vida do Renan, Pai. Coloca tuas mãos de milagres sobre a vida dele. Que o Senhor abençoe a vida do Tiago, Deus. Coloca tuas mãos de graça e de paz, ó Deus, sobre os negócios dele. Que o Senhor abençoe cada pedido nesta manhã que nós estamos colocando diante do Senhor e apresentando esses nomes, ó Pai. Que o Senhor venha dar o teu milagre, venha dar a cura, Pai, que as pessoas precisam, venha dar a libertação que elas precisam, venha trazer paz, venha trazer contentamento, livre as pessoas da droga, do suicídio, de todos os males, Pai, e estende as tuas mãos de misericórdia e bondade nesta manhã. É isso que nós pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Bom dia, que a paz esteja convosco, amém?
Você tem seu assento, pode se assentar, graças a Deus. Obrigado, Cosme, obrigado, Pedro, linda canções já de manhã. E bom dia também você que está online, né? Que Deus abençoe tua casa e a tua família nesta manhã. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que está nos visitando. Você fala assim: hoje é a primeira vez que eu venho num culto da Igreja Sede. Eu nunca participei de um culto da Igreja Sede e hoje é a primeira vez que eu estou presente. Tem alguém que está nos visitando nesta manhã? Todos já são da casa, mas deve ter alguém que está online, que está aí, está precisando de um toque da grandeza do Senhor, que alguém mandou esse link para você. Você seja bem-vindo. Se você precisar de ajuda, tem pastores remotos aí que estão aí para te ajudar, para falar com você daquilo que você precisa e daquilo que você necessita. É a pastora Fabiana que está aí a dar toda a atenção daquilo que você precisa. Eu dou graças a Deus pela vida da Fabiana, que todos os cultos, 6:30 da manhã, ela está aí online para atender, pastor Nilo. Nossa equipe da nossa igreja é forte, irmãos, né? Nós temos que louvar os voluntários da nossa igreja, porque a pessoa dedicar 6:30 da manhã para estar ali online, para atender as pessoas que precisam, que estão online, que precisam de conversar, de falar alguma coisa. Parabéns para você, Fabiano, para toda a equipe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quarta-feira é o dia de campanha, meus irmãos. Eu gostaria de perguntar quem está na sua segunda semana. Você fala: hoje eu estou na minha segunda semana. Se você puder se colocar de pé. Quem está na sua terceira semana? Fala: hoje eu estou na minha terceira semana no Elo. Quem está na sua quarta semana? Fala: hoje eu estou na minha quarta semana. Quem está na sua quinta semana? Fala: hoje eu estou na minha quinta semana. Quem está na sexta semana? Fala: hoje eu estou na sexta semana. Eu também estou na minha sexta semana. E quem está encerrando hoje? Você fala: hoje eu completei 7 quartas-feiras, eu fiz um propósito de 7 quartas-feiras e estou concluindo hoje. Tem alguém que está encerrando? Todos estão só no meio da campanha, mas Deus abençoe, que deve ter alguém que está online também, que está encerrando a campanha. Que Deus abençoe tua casa, que fez esse propósito de 7 quartas-feiras, colocando aquilo que você necessita, o milagre que você precisa. Eu não sei se o milagre já chegou na tua casa, mas chegou, dá glória a Deus. Se não chegou, também dá glória a Deus, porque o Senhor está trabalhando. E nós que estamos na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, na quinta semana, na sexta semana, vamos estar orando, vamos estar aqui agradecendo ao Senhor, que o milagre venha alcançar antes de nós completarmos as 7 semanas. Eu estou na minha sexta, faltando uma, e eu estou buscando esse milagre para concluir, em nome do Senhor Jesus. Quando eu concluir essa campanha de 7 semanas, eu acredito que o Senhor vai dar um milagre, como vai dar um milagre para a tua casa e para a tua família. Amém? Se você puder colocar a mão no seu coração para nós estarmos orando. Senhor Deus e nosso Pai, tem vários irmãos que estão no propósito da sua segunda semana, outros estão na sua terceira semana do Elo, outros estão na quarta semana do propósito, tem irmãos que estão na sua quinta semana, tem irmãos que estão na sexta semana, e tem irmãos muitas vezes que estão online, que estão encerrando a campanha de 7 quarta-feiras, do propósito que eles têm colocado diante do Senhor. Que o Senhor venha acelerar o processo de milagres sobre essas vidas, ó Pai. E aquilo que eles têm colocado, Deus, durante a campanha, o Senhor venha dar os milagres, Pai. Muitos fazem a campanha para agradecimento, outros fazem a campanha para algumas pessoas que necessitam do milagre, outros fazem para Ele mesmo. Mas o Senhor sabe daquilo que eles estão colocando diante do Senhor nessas 7 quartas-feiras. Muitas vezes nós parecemos que é uma campanha simbólica, mas não é, ela tem muito poder, porque nós temos um compromisso de estar 7 quarta-feiras diante do Senhor e colocando as nossas necessidades. E quando nós colocamos as nossas necessidades diante do Senhor, o Senhor vem com o teu poder e vem com a tua graça. Que nesta manhã o Senhor abençoe, Pai, aqueles que estão na campanha. Dá o teu milagre e abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meu irmão, você tem o seu lugar. Fique à vontade. E agora nós vamos estar ofertando e dizimando na casa do Senhor, como nós fazemos todas as nossas reuniões. Todas as nossas reuniões nós estamos trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do altar. E nós temos visto, meus irmãos, né, que aquilo que o pastor sempre fala, né, gostou quando nós contribuímos, quando nós dizimamos e ofertamos, e aquilo que nós vemos que a nossa igreja está avançando. E a nossa igreja está avançando. Estamos vendo aí, a parte está sendo construída. Quem se alegra com isso, irmãos? Aumentando a igreja para aumentar a nossa casa, a nossa família, né? Aumentar aqueles que estão precisando de um toque da grandeza do Senhor, e o Senhor vai trazer, o Senhor que acrescenta o número daqueles que iam sendo salvos. E a nossa igreja já está avançando. Então a igreja está conquistando, igual o pastor sempre fala, quando nossa igreja conquista, nós também conquistamos, porque o altar não fica devendo nada para ninguém. Então que Deus tem nos abençoado da área financeira da nossa casa, e Deus vai nos surpreender ainda nesse final de ano. Quem precisa de uma bênção aí de Deus antes do final do ano se completar aí financeiro, irmão? Né? Eu também preciso. Então, quando nós precisamos, nós colocamos a nossa necessidade diante do Senhor, e o Senhor vai dar um milagre. Mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. É nisso aí que o Senhor vai fazer o milagre.
Já começa a agradecer por o milagre acontecer na nossa casa, como nós temos aprendido na campanha da gratidão. E você que separou o seu dízimo, sua oferta com tanto amor, com tanto zelo, você fique à vontade de trazer aqui. E você que está online, você vai ver um vídeo como procede para você estar contribuindo na casa do Senhor. Se você quer trazer os seus pertences para nós estarmos orando no final, fique à vontade, irmão. Paz seja convosco. Nosso objetivo é que você possa participar de todos os momentos do nosso culto. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Para entregar os dízimos e ofertas, a nossa igreja oferece algumas formas. Você pode comparecer presencialmente ou realizar da maneira mais confortável, através de um depósito ou transferência bancária, lembrando dos nossos dados que aparecem na tela. O Pix é outra opção fácil, rápida e prática. Através do aplicativo do seu banco, basta inserir a chave, que é o nosso CNPJ. Confira os dados da conta e, para finalizar, clique em transferir. A palavra declara que Deus ama quem dá com alegria. É sobre obediência, fé e gratidão. Como filhos de Deus, somos mantenedores da sua obra. Que as janelas do céu se abram sobre você e sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus. Se você puder levantar as mãos em direção do altar. Senhor Deus e nosso Pai, aqui está nosso dízimo, a nossa oferta nesta manhã, Pai, na mão do Guilherme. Que o Senhor venha abençoar cada um que fizeram hoje, aqueles que já fizeram durante o mês, e aqueles que ainda vão fazer. Que o Senhor venha conceder a Tua graça e o Teu milagre na área financeira das nossas vidas. Que o Senhor venha destravar, Pai, todo o mal, Pai, que está enrolado na nossa vida. Nós damos uma palavra de ordem nessa manhã através dos nossos dízimos, através da nossa oferta. Que o Senhor venha trazer em abundância a nossa casa. Uns vão colher 30, 60 e 100. E o Senhor vai dar o crescimento e a bênção sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças. Nós estamos consagrando em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se os irmãos puderem ficar de pé para nós estarmos lendo um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Atos 9, do versículo 10. Atos 9, do versículo 10. E ele fala assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual do Senhor disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que te invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu do caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Eu vou ler o 17 aqui, ó. Ele fala assim: Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo a mão, disse: Irmão Saulo, Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi lida nessa manhã. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós podemos sair daqui agradecidos por aquilo que o Senhor vai fazer na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode estar sentando, meus irmãos. O tema da campanha que nós estamos fazendo é gratidão, né? O pastor deu esse título, nós estarmos agradecendo o Senhor pelo ano, para nós demonstrarmos a gratidão que Deus tem feito para nossa casa e nossa família. Então, semana passada a gente falou sobre gratidão, hoje nós vamos falar mais uma parte sobre gratidão, e semana que vem nós vamos estar encerrando esse tema de gratidão. Até eu marquei, até vou repetir daquilo que eu falei semana passada. Gratidão na Bíblia é reconhecer as bênçãos e a bondade de Deus em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias nós temos que agradecer a Deus. Nós temos motivo para agradecer a Deus nesta manhã? O primeiro motivo que nós temos já para agradecer a Deus é que nós estamos vivos, né? Nós levantamos nossa cama e nós já estamos aqui de pé, 6:30 da manhã. Quem gostou da chuva ontem, meu irmão, o dia inteiro?
né? A hora que eu fui dormir ontem, vim no programa de rádio, eu falei assim, misericórdia, Senhor, se não parar essa chuva aí, quem que vai estar lá no culto, lá às 6:30 da manhã, chovendo que não para mais? Chuva é bênção, né, irmão? Chuva é abundância, nós precisamos da chuva em abundância. Não é de açúcar, irmão falou. Amém. Glória a Deus. Aí nós vimos que a chuva deu abundância para nós. E hoje já amanheceu aí, ó, um dia maravilhoso, um dia lindo, um sol. E quem diria, né, pastor Batista, que hoje de manhã, então nós temos motivo para agradecer na chuva de ontem. Lógico, meus irmãos, a gente sabe que muitas vezes a chuva ela atrapalha o comércio, um monte de situações que acontecem no dia a dia. Mas tem aquele que também tem, ele tem que ter um pouco também de saber, um pouco de sabedoria, que saber um dia após o outro, né? Que Deus nos recompensa. Então, quando chove, irmão, nós temos que dar glória a Deus. Estava no elevador do prédio, um já reclamou, a chuva não para. Eu falei, poxa, mas ontem estava um calor danado, um sol, hoje está chovendo, a pessoa está reclamando. O que ela quer? Ela quer escolher. Hoje eu vou sair de casa, ó Deus, hoje eu não quero que chova. Agora pode mandar água. Não, agora pode mandar uma nuvem. Irmão, isso aí aconteceu lá no deserto, que o povo ia ser guiado. Aqui nós estamos aqui diferente. Então Deus tem nos abençoado. E a gratidão é isso, é reconhecer o Senhor em todas as coisas naquilo que nós necessitamos. E é gostoso quando nós temos gratidão no nosso coração, não é bom? Quando nós temos gratidão e também demonstramos gratidão. Além de nós termos gratidão, nós temos que demonstrar gratidão. E hoje eu queria falar sobre isso, de nós demonstrarmos a gratidão que nós temos com Deus, daquilo que Deus tem feito na nossa casa e na nossa família. Hoje vamos sair daqui com um compromisso, falar da gratidão que Deus tem feito para a nossa casa. Eu gostaria hoje de desafiar você a ter um compromisso, de você falar assim, ó, eu gostaria de ter hoje uma gratidão, de sair daqui com compromisso, de falar aquilo que Deus tem feito na minha casa e na minha família. Quem topa nós falarmos daquilo que Deus vai fazer na nossa casa, Deus está fazendo, ter uma gratidão, de nós espalharmos essa gratidão, esse amor de Deus sobre as pessoas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós temos que ter gratidão, meu irmão. Quando nós somos gratos às pessoas, nós queremos falar bem daquilo que fez, as pessoas que fizeram para nós. E Jesus fez para nós. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Deu esse amor incondicional. Então está na hora de nós levarmos isso aí, está na hora de nós falarmos essa gratidão daquilo que Deus tem feito na nossa casa e na nossa família. E aqui existia dois personagens, dois homens, Ananias e Saulo, que depois se tornou Paulo. Ananias, um cristão como nós. Paulo, um perseguidor da igreja. Meus irmãos, sempre vai ter os perseguidores, não é? Nós vemos o pastor Toninho contando cada coisa que ele conta aqui no altar, que as pessoas passam aqui na rua, fica bravo porque a igreja está conquistando, e graças a Deus a igreja não para mais de conquistar. Domingo ele deu uma notícia que a igreja comprou mais uma casa aqui do lado da Múltipla. Então nós vamos ser sempre perseguidos, isso faz parte. A perseguição no reino de Deus faz parte. Muitas vezes as pessoas perseguem você lá no trabalho, na tua casa. Eu trabalho de vendedor. Quem lembra da época da Covid? Foi um caos, não foi, meu irmão? Muitas vezes. Aí eu vendo num lugar que ele tem tipo assim, uma danceteria, que eu vendo copo lá para ele, danceteria eu vendo faz muito tempo que eu vendo para ele. E ele sabe que eu vou na igreja, então sempre ele tira sarro de mim, sempre ele brinca comigo sobre a igreja. Até ele falava assim, vamos fechar isso aqui, vamos abrir uma igreja aqui? Daí eu falo assim, vamos. Eu falo assim, eu falo para o pastor Toninho, ele abre uma igreja aqui para você. Ele vai dar as pessoas com 100 pessoas para você começar. Que ele faz isso? Faz. Só que no outro domingo, se tiver 50, ele vai começar a cortar um dedo da sua mão. Aí daqui a pouco se diminui no domingo e vai cortar outro. Você topa? Ele falou, assim não dá. Eu falei, então, você não quer que abra? Você não fala que é fácil, que é bom, que isso que acontece, que as pessoas veem? Então vão dar essa missão para você. Daí ele dá risada e ele fica quieto. Mas o dia que eu fui vender para ele desse lugar, ele chegou e falou assim para mim, a primeira coisa que ele foi vender para ele, assim, e a igreja agora? O que vocês vão fazer na igreja agora? Porque ele fala sobre a área financeira, como que a igreja vai se manter? Como que a igreja vai fazer agora? Eu falei para ele assim, com toda a educação que eu tenho, que faz tempo que eu conheço, falei para ele assim, você tem que estar preocupado de cuidar do seu negócio. Você que está enrolado com esse negócio aqui, que aqui não vai vir ninguém. Você tem enrolado, você que está aqui enrolado, você que vai ter que ter uma estratégia diferente. Da igreja, irmão, cuida a Deus. Lá pode ficar sossegado, que lá não vai faltar nada. Lá é Deus que tem cuidado, Deus que tem suprido as nossas necessidades, né? Porque as pessoas querem perseguir, as pessoas querem desafiar a igreja, quer fazer que a igreja muitas vezes não vai alinhar. Meu irmão, Deus sempre tem cuidado da nossa casa e da nossa família, isso que nós temos que ter no nosso coração. O guarda de Israel não dorme, não tosqueleja, né? Quando nós estávamos dormindo, o Senhor estava cuidando de nós, o Senhor já estava preparando esse dia para nos abençoar e trazer uma paz no nosso coração que excede todo entendimento. Então sempre vai ter os perseguidores na igreja, e naquela época tinha esse homem, Saulo, que perseguia a igreja, que estava ali perseguindo a igreja, mas também tinha um homem, Ananias, que era um homem temente a Deus, que tinha uma missão na terra, como nós temos uma missão, de falar do amor de Deus, dessa gratidão que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Isso aí tem que impulsionar dentro do nosso coração.
Se nós queremos demonstrar uma gratidão, a melhor coisa de nós demonstrar uma gratidão é falar bem daquelas pessoas que fizeram algo para nós. E o Senhor Jesus tem feito algo para a nossa casa e para a nossa família. Muitas vezes você está esperando um milagre aí. Deus vai realizar esse milagre que você está esperando. É só você começar a dar gratidão. É só eu começar a bendizer e agradecer o nome do Senhor. E dar gratidão já pelas coisas que vai acontecer. Nós temos que já profetizar um milagre na nossa casa e na nossa família. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Ter essa dedicação de aprender, de falar do grande amor de Deus, daquilo que Deus tem feito para a nossa casa e para a nossa família. E nós temos hoje motivos para sair daqui alegres, daquilo que Deus vai fazer. E Deus vai usar a sua vida grandiosamente, irmãos, para você falar do amor de Deus para alguém, antes de completar o final do ano. Você vai ter a oportunidade de falar do amor, dessa palavra de Deus, dessa gratidão, daquilo que dá o testemunho, daquilo que Deus vai fazer, está fazendo na tua casa, e você vai demonstrar isso, como eu também vou demonstrar essa gratidão, usando a palavra de Deus. A primeira coisa que eu notei aqui, na vida desse homem aqui, Ananias, que ele teve coragem. É o que nós temos que ter, irmãos. Muitas vezes nós temos coragem para várias coisas, para várias situações nós somos corajosos, mas tem coisas na nossa vida que muitas vezes nós somos tímidos, nós somos ali e ficamos muitas vezes com medo. Medo, meu irmão, faz parte da nossa vida, mas nós temos que ir com medo mesmo. A pastora sempre fala aqui no altar, vai com medo mesmo. O medo não pode nos paralisar. Nós temos que ser corajosos para falar do amor de Deus para as pessoas. E esse homem, a primeira coisa que Ananias teve aqui, coragem. Ele teve coragem de visitar e falar uma palavra a esse homem chamado Saulo, que era perseguidor da igreja. Em Atos 9, 13 e 14, ele fala isso. Respondeu Ananias ao Senhor: muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Oh, meus irmãos, esse homem teve coragem, não teve coragem de visitar esse homem que era um perseguidor da igreja. Meus irmãos, ele sabia quem era Saulo, ele sabia aquilo que Saulo estava fazendo, mas mesmo assim ele teve uma coragem de ir lá visitar a vida de Saulo. Ele sabia que esse homem perseguia os cristãos, pastor Nilo, que esse homem estava fazendo grandes males ao povo de Deus, mas mesmo assim, quando ele recebeu uma ordem, ele teve coragem de visitar a vida desse homem e falar do amor de Deus para ele. Nós temos que ter essa coragem, tem que ter essa intrepidez. Aí muitas vezes, como eu já falei, como eu já pensei muitas vezes, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei fazer isso. Mas, meus irmãos, um folheto você pode entregar, mandar um link do culto, você também pode mandar. A igreja tem o culto transmitido, é só você mandar. E nós temos que fazer a nossa parte, irmão. Ter essa coragem, ter essa ousadia, desafiar a pessoa a ouvir a palavra de Deus. Aí você pode falar assim, mas muitas vezes tem pessoas que muitas vezes a gente fala e ele não acredita. Eu também já passei por isso, irmão. Eu lembro quando começou a época da Covid, a igreja estava transmitindo o culto e eu criei um grupo de transmissão. Antes eu não tinha criado um grupo de transmissão, eu ficava aqui no culto e mandava um por um para a pessoa. Eu ficava quase meia hora para ficar mandando um. Daí o Cosme me viu e falou assim, Dario, o que você está fazendo? Eu estou mandando os cultos, mas por que você não cria um grupo de transmissão e você manda tudo uma vez? Mas existe isso? Eu falei para ele. Ele falou, existe, espera aí, vou te ajudar. Aí eu pegava e mandava os cultos para as pessoas, pastor Nilton, e mandava para as pessoas, tudo culto. Chegou um dia que você acredita que um rapaz, ele ficou bravo, ele me ofendeu, ele me xingou porque eu estava mandando o culto para ele, e na época, agora que ele me ofendeu, ele ficou bravo comigo, né? Eu fiquei meio triste, eu ia responder para ele, graças a Deus, irmão, que eu não respondi, mas a vontade era de responder, estava escrevendo para responder para ele, eu falei assim, melhor eu não fazer isso. É melhor eu não responder, Carlão. É melhor aguentar seco essa perseguição, é melhor eu ficar quieto e não falar nada. Por incrível que pareça, passou acho que uns 3, 4 meses, quem que manda mensagem para mim? Ele. Ele pega, irmão, e manda mensagem para mim, falou assim para mim assim, quem está precisando de uns copos? Eu estou precisando de uns copos assim, assim, assim. Rapaz, mas estou com saudade que você mandava para mim aqueles louvor, aquele culto, aquela palavra abençoada, não dá para você mandar mais? Daí na minha mente eu ia falar para ele assim, está com Covid, está doente aí, agora está preocupado, né? Agora está precisando de Deus, o que eu fiz? Falei, não, tudo bem, irmão, vou mandar para você. Mas muitas vezes, irmão, nós temos que enfrentar, temos que ser desafiados. Muitas vezes nós temos que ser desafiados. E Ananias aqui foi desafiado a levar uma palavra para esse homem chamado Saulo. Ele sabia quem era Saulo. Ele sabia que Saulo precisava de um milagre.
mas ele também sabia que Saulo fazia muitas coisas. Como nós lemos aqui, ele respondeu a Ananias: Senhor, muito havia acerca desse homem, quantos males tem feito. Meus irmãos, esse homem era perseguidor da igreja, ele matava as pessoas, ele fazia mal para as pessoas. Agora imagine eu e você tiver que levar uma palavra para essa pessoa, irmã. É uma palavra desafiadora. Um lado a gente entende a situação de Ananias aqui, que ele muita hora questionou ali de falar o amor de Deus, mas muitas vezes a dúvida vai vir no nosso coração, mas nós temos que falar, meus irmãos, que a palavra de Deus fala, pastor Batista, se nós não pregarmos, se nós não falarmos, a pedra vai falar por nós. E eu quero falar do amor de Deus, dessa gratidão. E você também que está aí também, tanto presencial como online, você também quer falar do amor de Deus, falar dessa gratidão, daquilo que Deus fez na sua casa e na tua família. E nessa manhã nós vamos sair com uma palavra de coragem. Aquela pessoa que muitas vezes você fala assim: puxa, eu tenho vontade de falar do amor de Deus para aquela pessoa, mas muitas vezes me falta essa coragem, me falta essa ousadia. Deus nessa manhã Ele vai destravar isso no nosso coração. Ele vai dar-nos intrepidez. Porque nós sabemos, irmão, quem fala o coração é o Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, de entregar um folheto, de mandar um link do culto, de fazer uma oração, de falar uma palavra de fé para a vida dessas pessoas, porque hoje em dia, meu irmão, o que a gente vê mais na rua, quem anda para a rua sabe aí, as pessoas estão necessitando da presença de Deus, porque a gente só escuta a lamentação, a gente só escuta a reclamação, e as pessoas estão ficando sozinhas. Por que elas estão fazendo? Fica muitas vezes nesse mundo virtual, fica muito na internet, e falta o contato. E nesse contato tem que sermos nós, meus irmãos. Nós temos que levar essa palavra de gratidão para a vida dessas pessoas. Se nós somos gratos a Deus daquilo que Deus fez na nossa casa, nós temos que levar essa palavra também de gratidão para outras pessoas. Não guardar só para nós. Deus espera isso de nós. Deus quer isso de nós. Essa responsabilidade é nossa. É nossa, porque o pastor sempre fala assim: eu estou aqui no altar, eu prego para as pessoas, mas quem traz as pessoas para a igreja é vocês, somos nós. É um vizinho, é um amigo do trabalho, é alguém que você conhece, é alguém da sua família, e nós vamos trazer essas pessoas em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor vai dar nessa manhã intrepidez e coragem, e aquilo que nós precisamos falar, o Senhor vai colocar na nossa boca a palavra, o Senhor que vai revelar a situação para nós. Nós vamos ser aquele crente chato, irmão, que fica pegando no pé da vida das pessoas, fica ali implorando, fica falando. Não, no momento certo Deus vai abrir a nossa boca para falar a palavra certa, e quando nós falamos a palavra certa, Deus vai mover os céus e a terra. Tem gente que muitas vezes já convidou para vir na igreja, que muitas vezes você não teve nenhum trabalho de falar nada, só dela ver a você, ela fala assim: eu vou lá um dia assistir o culto. Outros vão dar um pouquinho mais de trabalho, mas o importante é a pessoa, a hora que ela entrar aqui, ela escuta a palavra de Deus, Deus muda e transforma a vida dela. Então nós temos que ter essa coragem. Outra coisa que ele teve aqui, que eu marquei, ele teve fé. Ele teve fé de levar essa palavra à vida desse homem. Quando nós chegarmos perto dos Saulos, nós temos que ser ousados. 9:17 ele fala assim: então Ananias foi e entrou na casa, impondo a mão, disse: irmão Saulo. Meu irmão, ele já tratou Saulo como irmão. Ele não viu Saulo ali com outra pessoa, ele viu Saulo como irmão. Ele já falou assim: irmão Saulo. Isso aí deve ter quebrado a vida de Paulo, a vida de Saulo, deve ter quebrado. Ele falou assim: poxa, a pessoa vem aqui e já me chama de irmão, já me traz uma benção. É isso que nós temos que fazer, irmão. Você acha que ele não sabia quem era Saulo? Ele sabia que Saulo estava ali perseguindo a igreja, né? Devia ter chegado ali e falou assim: está aqui agora a situação que eu contei ali, do rapaz que queria o link do culto de volta. Ele não podia ter chegado ali e falado assim: agora você está cego, né? Agora você está passando fome, não está vendo nada, você batia nos crentes, agora eu vou bater em você, agora eu vou dar uns tapas antes de falar da palavra de Deus. Não, ele já tratou ele bem, ele já tratou ele com amor. É isso que nós temos que fazer quando nós encontramos os Saulos nas ruas. Nós temos que tratar as pessoas com amor. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas querem falar do evangelho da pessoa e quer já acusar a vida da pessoa. A pessoa sabe aquilo que ela está errado. A pessoa sabe daquilo que ela está passando. É uma coisa você chegar e encontrar uma pessoa no semáforo e falar assim: você tem que sair da sua vida, né? Você que está drogado, sai. O cara não quer muitas vezes, já escutou isso aí de todos os carros que passou. Ele quer uma palavra de fé. Ele quer ser tratado bem, ele quer um abraço, ele quer algumas coisas diferentes na nossa vida. Por isso transforma em gratidão na nossa casa. Ele já chegou e falou assim: irmão Saulo. Isso aí deve ter quebrado Saulo, deve ter transformado aquela palavra de chamar de irmão. Até para ele falou assim: eu já vou chamar de irmão. Se ele respondeu, estou na paz, estou na bênção. É isso que nós temos que fazer, irmão. Não importa como seja a vida da pessoa, nós temos que tratar a pessoa bem.
Se nós queremos converter os Saulos que estão perdidos na rua e levar a gratidão de Deus, nós temos que falar do amor de Deus. Jesus, quando vinha na terra, quando estava na terra, ele não ficava falando mal dos outros, ele só abençoava a vida das pessoas, ele não ficava acusando ninguém. Ele só que falava assim: o que você quer que você faça? A pessoa falava e ele realizava um milagre. A pessoa falava algo e ele realizava um milagre. É isso que nós temos que fazer. Nessa situação aqui, eles estavam com fome, estavam com sede, estavam ali 3 dias sem enxergar. Se ele chega ali acusando, falando um monte de coisa para ele, o que podia ter acontecido, irmão? Não, ele já tratou a pessoa bem. Ele não quis saber se Saulo era drogado, se Saulo era alcoólatra, se Saulo era rico, se era pobre. O que era a situação na vida? Estava doendo, não. Ele já tratou bem, falou: irmão Saulo. Quando ele falou isso, irmão, já quebrou a situação de todas as coisas. A glória de Deus deve ter entrado dali quando ele falou essa palavra, porque ele foi com amor. E quando nós falamos a palavra com amor, as coisas transformam na nossa casa. Você já não chegou em algum lugar e você já foi ali e trouxe paz naquele lugar? Ou muitas vezes nós entramos no lugar e levamos contenda? As coisas não vão dar certo. Agora, quando nós chegamos num lugar para apaziguar e trazer uma palavra de esperança e de amor, as coisas tudo se normaliza. Todas as coisas se transformam. Então ele teve fé de falar para Saulo: irmão Saulo, o Senhor que me enviou aqui para falar uma coisa para você. Eu vou orar e vou colocar as mãos sobre você e você vai ser batizado. Naquele momento ali, irmão, ele já orou para Saulo, já foi batizado, e Deus encheu a vida dele do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Pegar a nossa fé e colocar em prática. Porque se Deus mudou a nossa casa, Paulinho, Deus também não vai mudar a vida das outras pessoas? Deus também não vai mudar a vida daquela pessoa que necessita tanto de um milagre, de um toque da grandeza do Senhor? Então, por que muitas vezes nós duvidamos do nosso coração? Porque muitas vezes nós acreditamos que para aquela pessoa não tem jeito, e para nós teve? Não, nós temos que ser ousados, e atrás da vida de Saulo. Eu lembro uma vez que eu precisava trazer um rapaz na igreja, que eu estava evangelizando ele, e eu fui buscar ele para vir na igreja, e chegou aquele dia, ele falou assim: hoje eu não vou. Ele falou para mim: hoje eu não vou na igreja. Eu falei assim: como você não vai? Não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou participar do culto, hoje eu não quero ir. Daí eu estava de diácono, né? Eu estava uniformizado de diácono. Eu falei assim para ele: não, você tem que ir hoje sim, irmão. Ele falou assim: não, hoje eu não vou na igreja, não vou na igreja. Eu falei: não, hoje você vai. Ele falou: por que você não vai? Porque hoje você é meu convidado. Na nossa igreja, eu falei para ele assim, eu dei uma conversinha, né, irmão? Falei assim para ele assim: na nossa igreja é o seguinte, o pastor hoje convocou nós de trazer alguém visitante na igreja. E eu coloquei que o seu nome, você que ia visitar a igreja. Então, se eu chegar lá hoje sem você, eu também não posso entrar, falei para ele. Então, se eu não posso entrar, como que eu vou lá? Então, se você não vai, eu também não vou. Vou ficar sentado aqui, nós dois aqui na sua casa, aqui, conversando, porque eu também não posso ir. Se você não vai, que está marcado o seu nome, eu também não posso entrar, o que eu vou fazer lá? Chega lá, não vou poder entrar. Ele falou assim: é assim que funciona hoje? Eu falei assim: é assim que funciona hoje. Aí eu peguei, ele falou assim: então se você vai ficar aqui, acho que ele pensou: pô, o Dário vai ficar aqui na minha casa, então é melhor eu ir com ele. Ele pegou, montou e foi comigo no carro. O pastor pregou naquele dia, fez o apelo. Quem que aceitou Jesus, meu irmão? Ele. Pois através de uma palavra de fé. Por isso que muitas vezes nós temos que ter fé e coragem para anunciar a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos que ser ousados. Deus vai dar estratégia para nós. Quando você está evangelizando alguém, Deus vai dar uma estratégia para você trazer essas pessoas diante do Senhor. E nesta manhã nós vamos sair com uma estratégia de gratidão, porque quando nós somos gratos, o Senhor vai abrir os céus e a terra para nos abençoar. Outra coisa aqui que eu marquei, nós temos que ter determinação. Muitas vezes vai aparecer pessoas no nosso redor que não vão acreditar que Deus pode transformar a vida de Saulo. Muitas vezes, irmão, você vai falar para alguém aquilo que está no seu coração, muitas vezes as pessoas não vão acreditar. Por isso que Ananias, o que ele fez? Ele guardou no coração dele a visão. Eu acho que ele não contou para ninguém. Acho que não contou se ele tinha esposa, não contou nem para a esposa, nem para os filhos. Porque se ele conta, irmão, que ele ia lá evangelizar Saulo, alguém ia deixar? O que as pessoas iam falar para ele? Você está maluco, irmão? Você não sabe o que esse homem faz? Esse homem mata aquele que segue o Senhor Jesus. Agora você vai querer ir lá falar do amor de Deus para esse homem? Você vai querer ser esse louco de ir lá falar do amor de Deus para essa pessoa que é um perseguidor da igreja? Você está ficando doido? Não, ele guardou dentro do coração dele. Porque tem coisa, irmãos, que é específico para nós, Otávio. Tem coisa que é para nós fazermos. Tem coisa que é específico para mim e para você.
Deus deu essa missão para mim e para você. E Deus deu essa missão para Ananias, que era falar do amor de Deus para esse homem chamado Saulo. Ele não contou para ninguém, ele guardou no coração dele. É isso que nós temos que fazer, irmão. Quando Deus dá uma palavra no nosso coração, quando Deus vai colocar e vai revelar dentro do nosso coração, cabe a nós ser determinados, corajosos e ter fé e colocar isso em prática. Quando ele saiu para ir lá falar, você acha que muitas vezes no caminho não deve ter pensado um monte de situações no caminhar dele? Ele deve ter pensado assim: o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes já não aconteceu conosco, quando nós tomamos uma posição de fé, quando nós viemos pela primeira vez na igreja, as pessoas assim: o que eu estou fazendo naquele lugar? Quem já no seu coração pensou que você nunca ia vir numa igreja evangélica? Tem alguém assim nessa situação? Aí, vários irmãos, né, que pensou que nunca ia frequentar uma igreja evangélica. E Deus colocou você aonde? Aqui. Deus trouxe eu aonde? Aqui. Então nós temos que ter essa palavra de gratidão. Ele não contou nada para ninguém daquilo que ele ia. Ele só pegou o endereço que o Senhor mandou para a casa dele. E ele foi atrás do Saulo. E ele foi abençoar a vida daquele homem. E ele foi levar uma palavra de conforto e de esperança. E nós sabemos aquilo que aconteceu quando ele chegou naquela casa. Então tem situações que Deus fala ao nosso coração. É nós que vamos fazer. Tem coisas que nós podemos ficar contando para todo mundo, das pessoas que não têm fé igual a nós. Porque muitas vezes, se nós contarmos, no meio do caminho você vai querer desistir. Muitas vezes no meio do caminho as pessoas vão dizer: não vale a pena não, aquilo que você está fazendo. Meu irmão, quando as pessoas falam que não vale a pena, porque ela não quer fazer e quer impedir daquilo que faz. É uma coisa que nós aqui, nós estamos crescendo no meio do centro da cidade. Muitas vezes as pessoas devem falar para o pastor Toninho: você está ficando louco, você quer comprar tudo? Para quê? Para quê? Muitas vezes as pessoas querem colocar palavras de desânimo, mas graças a Deus o nosso pastor não tem desânimo no coração. Ele tem fé, porque ele acredita que nós somos os Ananias, que vamos convidar os Paulos, os Saulos para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, porque nessa manhã nós vamos sair com esse espírito de gratidão, de falar do amor de Deus para outras pessoas. E Ananias teve coragem, teve fé e teve determinação de ir lá na casa e falar do amor de Deus para aquele homem. Não sabendo nada do que estava acontecendo ao redor, ele deve ter pegado assim: eu tenho essa missão, eu vou lá. E Deus vai colocar uma missão no nosso coração, que antes do final do ano, nós vamos ter a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém. E quando nós falarmos do amor de Deus, você pode ter certeza que o Senhor que vai dar o resultado. É o Senhor que faz a obra, irmão. Para Deus fala que não é por força nem violência, mas é pelo meu poder. E Deus vai operar o poder e vai trazer o milagre sobre a vida dessas pessoas que necessitam do milagre. Só que nós temos que ser esses Ananias, que ter coragem, ousadia e fé de levar a palavra. E quando nós levamos a palavra, Deus pode transformar a vida dessas pessoas, como transformou a nossa casa e a nossa família. Tem pessoas que estão aí, meus irmãos, precisando da nossa ajuda, precisando daquilo que nós temos dentro do nosso coração, e nós não podemos guardar só para nós. Nós temos que levar o nome do Senhor, levar essa esperança, que o Senhor vai abençoar a vida de todas as pessoas daquilo que busca. E outra coisa, para nós estarmos finalizando, Ananias também teve gratidão. Ele foi grato a Deus e abençoou a vida de Paulo. Hoje nós sabemos quem foi Paulo, um homem que escreveu vários livros da Bíblia, mas nós também sabemos que é Ananias. Muitas vezes nós não vimos falar mais nada de Ananias, um homem anônimo, que apareceu ali para falar do amor de Deus. Muitas vezes nós vamos ser reconhecidos, muitas vezes por ninguém, mas aquela pessoa que nós trazemos diante do Senhor, nós vamos ter gratidão, e nós vamos demonstrar essa gratidão nesta manhã, falando do nome do Senhor, tendo essa esperança dentro do nosso coração. Se nós queremos ser gratos a Deus, meus irmãos, nós temos que falar do nome do Senhor, nós temos que profetizar o nome do Senhor, nós temos que trazer essa palavra de cura e de esperança. Nós demonstramos gratidão quando nós falamos, e está na hora de nós demonstrarmos essa gratidão, não guardar só no nosso coração. Nós somos gratos ao Senhor, Deus sabe que nós somos gratos a Ele, mas Ele espera um pouco mais de mim, espera um pouco mais de você. Então nesta manhã que nós podemos aprender a ter essa gratidão, de invocar e falar o nome do Senhor para as pessoas que necessitam, e quando nós falarmos, o Senhor vai abençoar e vai transformar, porque é pelo poder do Senhor, não é por honra nossa nem honra do homem, mas é o Senhor que tem feito maravilhas no nosso meio, e nós acreditamos, pelo poder da palavra,
Quando nós demonstrarmos essa gratidão, Deus vai abençoar. E quando nós falamos o nome do Senhor, o Senhor também nos abençoa e o Senhor também nos recompensa. Porque foi assim com os discípulos. Jesus falou assim: ide e pregar o evangelho a toda criatura. E nessa manhã o Senhor fala para nós: ide pregar o evangelho. Demonstra a gratidão daquilo que eu tenho feito. Expressa essa gratidão, expressa esse amor, que eu vou transformar a vida através da tua vida e da tua casa. Se você puder fechar os olhos nesse momento, levar o seu pensamento a Deus. Levar o seu pensamento a Deus e falar ao Senhor que você é grato a Ele pelos benefícios que Ele tem feito pela tua casa e pela tua família. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de abençoar a tua casa e a tua família nesta manhã. Você que tem vontade, fala assim: ó, eu tenho esse desejo. Isso aí está no meu coração e eu quero demonstrar isso dentro do meu coração. Mas muitas vezes falta essa fé, muitas vezes falta essa coragem, essa determinação de eu falar do nome do Senhor. E nesta manhã eu aprendi: se eu for grato a Deus, o Senhor vai abençoar a vida das pessoas. Eu gostaria de orar por você. Se você fala assim: ó, eu quero receber essa oração, eu quero ser grato ao Senhor, de levar a palavra dEle, de falar das maravilhas que o Senhor tem feito na minha casa e na minha família. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar nesse momento. Isso aí expulsa no seu coração. E você que ficou de pé, se você puder vir aqui na frente, os pastores vão estar abençoando, vão estar liberando uma palavra para você nesta manhã. E você vai sair daqui motivado, cheio da graça de Deus, como Paulo foi batizado aquele dia no Espírito Santo ali. Nesta manhã o Senhor vai trazer renovo e esperança sobre a tua vida. O Senhor vai abençoar a tua casa e a tua família. E você vai ter intrepidez para falar do amor de Deus. Os pastores vão estar ungindo, nós vamos estar orando e abençoando. Senhor Deus e nosso Pai, tem vários irmãos, ó Deus, que estão aqui nesta manhã, Deus. Tanto aqueles que estão presencial como aqueles que estão online. Que eles tenham um compromisso com o Senhor, Deus, de demonstrar essa gratidão. De falar do seu amor, do seu evangelho, Pai, que é pleno. O evangelho que muda, que transforma, Deus. E o Senhor venha nos dar, Pai, sabedoria e graça para falar do seu amor nesta manhã. Transforma nossas vidas, Deus, para nós transformarmos a vida de outro através do teu poder. Nessa manhã nós liberamos uma palavra de gratidão, de fé, de esperança, de coragem, de ousadia, Pai. Que o Senhor teu, Pai, sobre as nossas vidas. Essa palavra já foi lançada, Deus, para nós falarmos do teu amor, demonstrar essa gratidão que o Senhor tem feito para a nossa casa e para a nossa família. Que o Senhor abençoe cada vida nesta manhã, Deus. Que nós podemos ser impulsionados, ó Pai, da coisa que o Senhor tem feito na nossa casa. E nós vamos demonstrar essa gratidão, Deus, demonstrando o seu amor pela vida das outras pessoas. Que o Senhor prepare situações no decorrer da semana para a nossa casa, Pai. Que o Senhor prepare situações para nós falarmos do teu amor. Nos surpreenda, Pai. E quando as pessoas virem diante de nós vamos ter uma palavra de esperança, de paz, de transformação sobre a vida dessas pessoas, Deus. Dá-nos capacidade, nos unge, Pai, nos fortalece e traga a tua paz, o teu renovo e a tua esperança. Ser conosco nesta manhã, Pai, tanto aqueles que estão presencial como aqueles que estão online. Que o Senhor coloque um desejo no nosso coração de trazer paz, alegria e contentamento sobre a vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja conosco, Pai, e nos abençoe e nos protege, em nome de Jesus, amém e amém. Receba o seu milagre, irmãos, que Deus abençoe tua casa e a tua família. Como de quarta-feira nós temos feito, meus irmãos, nós temos orado por cura. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que necessita de um milagre de cura nessa manhã. Você fala assim: ó, eu estou precisando de uma cura. Se você necessita de um milagre de cura, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Os pastores já estão posicionados aqui para você. Toma essa atitude de fé, irmão. Se tem alguma enfermidade, você quer representar alguém, que nesta manhã o Senhor venha trazer cura sobre a vida dessas pessoas. Porque nós estamos no culto do milagre. E não há impossibilidade no culto do milagre. E Deus tem operado milagres e cura e salvação nesta manhã. Deus abençoe. Os pastores vão estar orando, vão estar ungindo a sua vida. E você também que está online, receba também em nome de Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, que tem vários irmãos que estão necessitando, Pai, de uma palavra de cura, Pai. Quando nós temos profetizado nesse altar, todas as quarta-feiras, todos os domingos, todos os cultos, e o Senhor transforma, Deus. Que o Senhor traga cura, libertações sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Aquilo que eles estão colocando diante do Senhor, Pai, a enfermidade, Pai, seja agora aniquilada em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada vida, Pai. Ó Senhor Deus e Pai, visita, Deus. Nós liberamos uma palavra de cura sobre a vida dessas pessoas, daqueles que estão colocando o nome diante do Senhor, Pai. Alguns estão representando a pessoa nesse momento. Que o Senhor venha alcançar
alcançar tanto aqueles que estão presencial como aqueles que estão online. Traga a tua cura, Pai, traga a tua libertação. Nós temos profetizado nesse altar, Pai, que a cura vai ser manifestada todos os dias, ó Pai, porque nós invocamos o teu nome. Que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor traga paz, contentamento, livramento nesta manhã, Deus, que o Senhor abençoe cada vida representada nesta manhã, tanto aqueles que estão online como aqueles que estão presencial. Dá o teu milagre, Pai, dá o toque da tua grandeza, que o Senhor os abençoe, os protege, os livre, Pai, em nome do Senhor Jesus, e seja visitado agora, Deus, seja liberto, seja salvo, em nome de Jesus, amém e amém. Se você pudesse ficar de pé nesse momento, dá uma linda salva de palmas ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Pastor Nilton vai estar orando aqui pelos pedidos de oração. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã e essa palavra poderosa, Senhor. E essas pessoas que colocaram esses objetos aqui no teu altar, Senhor. Não há lugar melhor, ó Deus, para testemunhar milagre do que no teu altar, meu Pai. As chaves, Senhor, essas fotos, meu Deus, essa pasta, a carteira, a chave de automóvel. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, isso aqui não tem significado, meu Deus, mas a fé, Senhor, que eles colocaram diante do Senhor é poderosa. Em nome de Jesus, nós declaramos cura, milagre, para a glória do teu nome, amém. Amém, graças a Deus. Obrigado, pastor. Eu gostaria de dar uma oportunidade para você que quer começar uma campanha de 7 quarta-feiras diante do Senhor. Essa é a oportunidade para você. Tem alguns irmãos que querem começar a campanha de 7 quarta-feiras, fazer um elo de estar presente 7 quarta-feiras. Todos já estão na campanha. Você que está online também tem a oportunidade de estar começando. Que Deus abençoe tua casa, tua família. Você que faz online, que Deus abençoe a campanha que você está iniciando hoje. Que Deus visite e conceda o desejo que há no seu coração. Amém? Graças a Deus. Daqui a pouco às 9 horas nós temos o segundo culto com o pastor Eliezer, às 15 horas com a pastora Marcela, às 18 horas com o pastor Felipe e às 19h30 com a pastora Lourdes. Culto de gratidão. Quinta-feira nós temos a mentoria com o pastor Toninho, às 21h45, os homens, vai ter uma surpresa para os homens. Segunda-feira nós vamos fazer presencial, você é o nosso convidado, nós vamos estar espalhando aí já o convite, nós vamos fazer o culto com o pastor aqui, depois vai ter uns comes e bebes para os homens. Então já se prepara, já se comunica aí conosco, que nós vamos estar passando todas as informações. Sexta-feira nós temos o culto do Espírito Santo com o pastor Rafael às 19h30, culto de oração e de poder. Sábado nós temos o FAD, os jovens e adolescentes, com o pastor Juninho, o pastor Eliese e uma grande equipe aqui. Já estão se preparando também, que no outro final de semana vai ter a cantata, o teatro da Rainha Esther, nascida para esse tempo, vai ser no sábado e domingo. Então nós vamos estar falando durante a semana, mas já estamos adiantando o aviso. Domingo nós temos 3 grandes cultos, às 8, às 10h30 e às 18h30, com o tema Maranata, Ora vem o Senhor Jesus. É uma série que o pastor está pregando, falando sobre a volta do Senhor Jesus. E a igreja também está arrecadando panetone, meus irmãos, que nós vamos entregar na comunidade. Se você quiser trazer um panetone, se você quiser doar um panetone, é só você trazer nos cultos ou passar, que a igreja vai estar aberta. Aqui tem os pastores de plantão que estão aqui para estar recebendo os panetone, que Deus vai abençoar e fazer uma criança feliz como está ali. Em nome do Senhor Jesus, que você tenha a melhor quarta-feira da sua vida, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. E você que não tomou a Santa Ceia, nós temos a oportunidade de você estar tomando a Santa Ceia hoje, participando do corpo, do sangue do Senhor Jesus. Se você quiser vir tomar a Santa Ceia, é só você sentar aqui nos primeiros bancos, que os pastores vão estar servindo, abençoando a tua casa. Não deixe de ficar na comunhão com o Senhor. O pastor Batista vai vir aqui dar a bênção apostólica. Eu vou estar ali na porta cumprimentando os irmãos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, meus irmãos. Que Deus nos protege. Está chegando já, daqui a pouco a campanha dos 12 dias, onde nós vamos estar trazendo a cartilha para dar distribuído. Que Deus abençoe esse projeto da nossa vida. Amém? Bom dia, igreja. Paz seja com todos. Louvamos ao Senhor pela sua infinita graça, poder e misericórdia, pois Ele até aqui nos tem sustentado. Amém? Vamos louvar ao Senhor e vamos continuar conectados com o Senhor, se não falando aqui como nós estamos aqui, mas sempre em espírito, andando em espírito, onde estivermos, mesmo nos pensamentos, o Senhor nos acompanha, pois a palavra de Deus diz que o Senhor é o Deus onisciente, Ele sonda o nosso pensamento, Ele sonda o nosso coração. Vamos orar. Senhor, te louvamos mais uma vez, como nesse culto aqui foi dito, gratidão ao Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder,
por guardar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos passos, os nossos caminhos, Pai. Muito obrigado pela Tua infinita graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, por Senhor sustentar cada um de nós. Obrigado pela Tua presença, muito obrigado, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Uma excelente quarta-feira a todos. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus.